Vamos continuar com a série Desvendando as Profecias de Daniel. Hoje nós vamos estudar com vocês o capítulo 3 de Daniel. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 3. Aqui nós vamos ver mais uma mensagem de Deus para os últimos dias. As profecias de Daniel têm o foco voltado para os últimos dias. Portanto, Deus tem mensagens especiais para você e para mim. Aqui neste capítulo 3, um capítulo profético. Daniel capítulo 3 está falando das chamas, da fé e de um decreto de morte. Daniel capítulo 3 está falando do mistério do 666. Existe um mistério no 666 de Apocalipse 13. Para entendermos este mistério, temos que entender a profecia de Daniel capítulo 3. É daqui, de Daniel capítulo 3, que nós temos a compreensão verdadeira deste mistério 666. O que significa isso? De onde veio? Queridos, no capítulo 1 de Daniel foi demonstrado que Deus é a fonte da sabedoria, porque Deus deu inteligência e sabedoria para Daniel e os seus 3 companheiros. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salmos 111, verso 10. Em Daniel capítulo 2, Deus provou que só Ele conhece o fim desde o princípio. Só Ele conhece o futuro. Por isso a palavra de Deus diz que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Isto está em Isaías capítulo 46 e o verso 10. Queridos, agora no capítulo 3 de Daniel, Deus se revela como o único que pode salvar, que pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, o único digno de adoração, porque só a Ele, o Criador dos céus e da terra, devemos adorar. O capítulo 2 e 3 de Daniel estão intimamente relacionados. Por quê? O capítulo 2 fala de uma estátua e o capítulo 3 também fala de uma estátua. O capítulo 2 fala de uma estátua composta de vários e diferentes metais, ouro, prata, bronze e ferro. Mas o capítulo 3 está falando de uma estátua todinha de ouro, queridos. O capítulo 3 fala de uma estátua todinha de ouro que foi levantada em desafio ao Deus do céu. No capítulo 2, o rei Nabucodonosor reconheceu humildemente o poder do Deus de Israel. Se converteu ao Deus de Israel. Aparentemente ele se converteu no capítulo 2, reconhecendo que o Deus de Israel é o único Deus verdadeiro. Porque nós lemos em Daniel 2,47, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o revelador dos segredos. Porém, queridos, logo passou esta conversão temporária, efêmera, logo passou esta impressão causada pelo Espírito de Deus na mente de Nabucodonosor. Ele foi influenciado por Deus, mas logo o orgulho subiu ao seu coração. O coração dele não foi purificado do orgulho e da ambição mundana, do desejo de exaltação própria. A prosperidade que acompanhou o reinado de Nabucodonosor encheu-o de orgulho. E, queridos, cerca de 20 anos depois, mais ou menos 20 anos entre o que ocorreu no capítulo 2 e o que ocorreu no capítulo 3, ele novamente voltou à idolatria. O rei Nabucodonosor voltou ao seu culto idólatra ao Deus Sol. E ele, agora em desafio ao Deus do céu, mandou construir uma estátua não de diferentes metais, mas uma estátua todinha de ouro, querendo dizer que o seu reino não passaria a outro poder. A estátua do capítulo 2 mostrava somente a cabeça de ouro. Mas, queridos, a estátua do capítulo 3 é todinha de ouro, mostrando que ele não aceitava aquela revelação feita por Deus de que o seu reino passaria a outro povo. Era uma rebelião aberta contra Deus.
Essa estátua refletia a revolta de Nabucodonosor. Aqui vemos um poder humano, civil, religioso, porque envolvia adoração, exigindo adoração e fazendo ameaças de morte para que todos os que discordassem fossem mortos.